Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira nós contemplamos Jesus que chama e nomeia os seus discípulos. Por isso rezamos para que o terceiro ano vocacional no Brasil dê muitos frutos. Então que nós possamos celebrar com fervor e em comunhão fraterna. Então a primeira leitura está em Gênesis capítulo 41, versículos 55 a 57. Depois o capítulo 42, versículo 5 a 7, depois o versículo 17 a 24. Gênesis capítulo 41, versículo 55 a 57, depois o capítulo 42, versículo 5 a 7, depois o versículo 17 a 24. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Assim vieram os filhos de Israel para comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vendes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se, pois, homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, e levai trigo para a fome da vossa casa. E trazei-mo o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E assim eles fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Rubem respondeu-lhes, dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre um encontro, né, de José com os seus irmãos, né? E aqui ele fala: Sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão, né? Ou seja, eles ficaram aflitos porque eles viram, né, que eles agora, né, estavam assim por conta do que eles fizeram com José, né? Porque eles venderam José para o Egito, né? E aí eles viram a agonia, a angústia que ele estava passando e não o ajudaram, né? Quando eles jogaram, né? Quando José acabou sendo jogado naquele buraco, né? Antes de ser vendido. E aí ele pedia ajuda e os irmãos não o atenderam. E aí agora, né? Eles viram que agora que eles estavam passando fome, né? Foram até o Egito, onde José estava, né? onde José era governador de uma das cidades, e ali eles pediram ajuda, e ali eles sentiram a mesma angústia que José sentiu quando ele pediu ajuda para eles e eles não atenderam. Só que ao contrário dos irmãos, José sim atendeu aos seus irmãos, né? Ele teve compaixão dos seus irmãos. Isso a gente vai ver na leitura de amanhã, na primeira leitura de amanhã, tá certo? Então que a gente possa, é isso que eu falo, né? Que a gente sempre possa pagar o mal que nos fazem com o bem,
né? Que a gente sempre possa retribuir com o bem sempre. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 10, versículo 1 a 7. Mateus capítulo 10, versículo 1 a 7. E naquele tempo, chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Então, Jesus chamou e nomeou e enviou os 12 discípulos, dando-lhes autoridade para agir em favor das pessoas e contra o maligno. O conteúdo da missão é: o reino dos céus está próximo. A nomeação dos discípulos, apóstolos, se dá em 3 grupos de 4 nomes, totalizando 12, simbolizando a partir das 12 tribos de Israel, a totalidade da igreja, composta tanto de judeus convertidos a Jesus, quanto de pagãos que pertencerão à comunidade dos discípulos do Senhor. O número 3 tem o sentido de completo e de definitivo. O número 4, a totalidade da terra e do universo. Assim serão esses 12, a igreja, que anunciarão o evangelho por completo a todas as nações. Então, a missão dos 12 acontece em 2 etapas. Durante a vida de Jesus, somente em Israel, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, depois da ressurreição, para todas as nações, na igreja e com a marca do batismo, em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Então, diante dessa passagem, podemos e devemos nos lembrar e rezar por 2 acontecimentos para que colham frutos para a nossa igreja e para o mundo. Primeiro, o ano vocacional que celebramos no Brasil. Jesus chamou aqueles 12, chamando a igreja em todos os tempos, né? O segundo, o sínodo dos bispos. A igreja é vocacionada à missão de testemunhar Jesus por toda a terra, mas sempre em comunhão e com a participação de todos os vocacionados à vida cristã pelo batismo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.